Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre essas energias que nos cercam, que nos influenciam, muito mais do que a gente gostaria, muito mais do que a gente imagina. É sobre reforma íntima, como é que a gente vai aplicar esses conhecimentos internamente para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que a gente possa, juntos, construir uma cultura de paz, um mundo regenerado. Afinal de contas, estamos no meio de uma transição planetária e é necessário que a gente se instrua, que a gente melhore intelectualmente, moralmente, que a gente abra as nossas asas do amor e da sabedoria, para que com a melhora de cada um de nós, a gente possa fazer do mundo um pouquinho melhor. A gente não vai deixar o mundo perfeito, mas que a gente pode, juntos, se cada um melhorar um pouquinho, mudar muita coisa, podemos. E hoje eu venho aqui, todos os dias, gosto de deixar bem claro, eu venho aqui como aprendiz, para eu ter esse compromisso de estudar todos os dias, eu me comprometo a gravar para vocês, mas nunca como aquela que sabe de tudo. Eu dou a minha opinião, mas fico à vontade também para dar de vocês, a gente aprende junto, trocando. A vida é uma troca. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Mediunidade, Estudo e Prática, que é o livro que a gente estuda no CEM, que é os Estudos Mediúnicos, Estudos em Educação Mediúnica, perdão. E o que que acontece? Eu minha base é espírita. Aqui a gente fala de todas as religiões. Aqui você vê que tem hora que eu falo da teosofia, tem hora que eu falo do espiritismo, tem hora que eu trago outros textos de outras religiões. A questão aqui não é fazer nenhum proselitismo, nenhuma apologia à religião. Mas mediunidade é uma questão de saúde pública. Nesse capítulo que eu vou ler hoje aqui, inclusive vai falar sobre isso. Todos somos médiuns. Se a gente tivesse noção do quanto que os espíritos influenciam na nossa vida, para o bem ou para o mal. Então a gente olharia com mais carinho para essa questão. A gente vê assassinatos, violência, a gente vê pessoas surtando com doenças mentais, e tudo isso é obra de obsessão. E cada religião vai ter o seu caminho. Não estou falando que o espiritismo é a correta, mas eu compartilho aqui com vocês o que deu certo para mim, que através da doutrina espírita, que assim é inegável, é a única que estuda com profundidade a vida após a morte, através da doutrina espírita, entrar em contato com as realidades do mundo espiritual sobre o que é mediunidade, como ela nos afeta, e isso deu certo para mim. Então, estou compartilhando com vocês o que foi bom para mim. Não que seja a única forma, mas é um caminho seguro para a gente aprender sobre mediunidade e tratar sobre essas questões que nos cercam. E assim, se as pessoas soubessem o tanto que a mediunidade prejudica a vida delas, uma mediunidade desequilibrada, uma falta de conhecimento, às vezes que fala, nós somos influenciados o tempo inteiro. Os espíritos regem a nossa vida. Só que a gente tem que aprender a se defender, igual as pessoas falam assim, eu estou obsidiada, então eu vou lá no centro espírita para eles tirarem o obsessor de mim. Não é assim que funciona. Eles vão tirar o obsessor da gente, mas eles não prendem o obsessor no centro espírita. Eles oferecem para o obsessor uma opção de tratamento, uma opção de renovação para sair do sofrimento. Mas se ele quiser ir embora, ele vai, ele pode ir, ninguém vai prender o obsessor lá, não. Aí o obsessor volta para a pessoa e ela fala: minha vida está dando errado porque tem um obsessor aqui que me prejudica. Só que mesmo se esse obsessor aceitar o tratamento e ficar lá dentro da fraternidade, se a pessoa não mudar a postura dela, se ela não fizer uma reforma íntima, se ela não matar dentro dela um mal que permitiu o acesso do obsessor se ligar a ela, vai vir outro obsessor. Então, por isso a importância da reforma íntima, por isso a importância de estudar, de se melhorar, de aplicar na prática, para saber, porque influencia demais a nossa vida. É muito fácil terceirizar tudo que dá errado na nossa vida para conta do obsessor, de espíritos imperfeitos. E nós não temos responsabilidade sobre a nossa vida, não temos. E se Deus permite, que Deus é muito sábio, é muito justo, muito bondoso, e não permitiria uma injustiça. Se ele permite que um obsessor se ligue a gente, é porque, primeiro, nós temos capacidade de superar aquele desafio, e segundo,
que é para o nosso próprio bem, para a gente trabalhar nossas virtudes, para a gente fortalecer o bem que tem dentro de nós, para a gente trabalhar os nossos defeitos da personalidade, que deram acesso àquele obsessor se aproximar da gente e influenciar na nossa vida. Então, fazer um estudo mais aprofundado sobre as questões da mediunidade, igual a gente faz lá no CEM, em que eu estou aqui compartilhando com vocês, é uma oportunidade riquíssima para a gente entender mais a fundo como o mundo espiritual nos afeta e como as pessoas são levianas ao tratar disso. Mediunidade é questão de saúde pública. Tem muita gente com depressão, com doença mental, cometendo suicídio, assassinato, vários outros atos violentos, porque estão com a vontade subordinada a espíritos que estão sugerindo coisas inadequadas. Vamos ler aqui. Hoje a gente vai estudar o programa 1, módulo 3, tema 1. Ação dos espíritos no plano físico. Por isso que eu fiz essa introdução, porque esse capítulo fala exatamente sobre isso. E se as pessoas, se desse livro aqui, se elas, desse vídeo, se elas lembrarem só de uma coisa, para mim já tá bom. Mediunidade é questão de saúde pública. Não dá para fechar os olhos sobre a influência dos espíritos na nossa vida, tanto os espíritos bons, mas também sobre os espíritos ruins. E a Terra, gente, a gente fala que existe um umbral baixo, aquela região mais infernal, mas a Terra é todo um umbral. Existem lugares menos densos, mas aqui como planeta de prova e expiação, todo o planeta tá dentro do umbral. Nós somos espíritos umbralinos que estamos nos elevando. É, os espíritos que nos influenciam são espíritos umbralinos. A gente está muito perto da crosta dos lugares inferiores. A gente aceita muita sugestão dos nossos instintos. A gente o tempo inteiro as facilidades da vida que são inúmeras e a gente não enxerga os nossos pontos cegos. A gente não enxerga o tanto que a gente é egoísta, o tanto que a gente é vaidoso, o tanto que a gente é orgulhoso. É sempre o outro que está errado. Então está na hora de estudar, olhar para dentro, autoconhecimento, reforma íntima, para que a gente se eleve moralmente, para não dar acesso a esses espíritos mais trevozinhos, mais sofredores, que eu gosto, todos eles são sofredores, mesmo aqueles que nos querem mal, que eles não tenham tanta capacidade de nos prejudicar. Então é necessário que a gente se melhore para cortar com eles a sintonia, porque aqui na Terra tudo é frequência, sintonia e vibração. Se a gente está perto de um espírito sofredor, é porque a gente está vibrando na mesma frequência, sintonia e vibração. Então, se a gente não quer essas companhias, então que a gente olhe para dentro e mude em nós o que precisa ser mudado. Então, vamos lá? Ação dos espíritos no plano físico. Allan Kardec, no capítulo 9 da segunda parte de Livro dos Espíritos, dedica 102 questões, da 456 a 557, ao estudo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, de tão importante que essa questão é. Nesse capítulo, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano físico, que pode ocorrer de forma sutil, pela influência mental, ou claramente percebida nas diferentes manifestações mediúnicas de efeitos físicos e intelectuais. A interferência dos desencarnados no plano físico pode ainda ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Os espíritos exercem também ação nos fenômenos da natureza. 1. Influência mental. É comum supor-se que a ação dos espíritos só ocorre por meio de fenômenos extraordinários. Isso pode acontecer, mas é raro, ao contrário do que se acontece no dia a dia. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista. Eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o seu próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Essa questão está no Livro dos Espíritos, questão 525A, comentário. Então, assim, eles não obrigam, mas eles nos intuem o tempo inteiro. Todos somos médios. Como? Com intuição. Os desencarnados, desde que lhes interesse, aproximam-se dos indivíduos e, se as condições lhe forem favoráveis, estabelece uma comunhão mental que permite conhecer desejos, emoções, pensamentos e ações de quem pretende influenciar. É o que afirmam as entidades que coordenam a codificação. Questão 457 do Livro dos Espíritos.
Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhece aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Eles nos leem por dentro, sejam espíritos bons ou maus. Então é onde que eles têm muita influência sobre a gente. Eles vão nos nossos desejos mais secretos. Aquilo que nem a gente tem coragem de admitir para nós mesmos. Desculpa. O interesse dos espíritos nasce da afinidade estabelecida com o encarnado pelos processos de sintonia mental, como ensina Emmanuel. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão do espírito a espírito. Precede a sintonia entre duas mentes, a afinidade intelectual ou moral, ou ambas, pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que equilibram a existência. Então, a gente absorve não só a influência, o pensamento dos desencarnados, mas também dos encarnados. Quantos de nós não está conversando com alguém, a pessoa fala alguma coisa, a gente fala a mesma coisa ao mesmo tempo? É porque a gente está captando o pensamento da pessoa. O pensamento é energia. Dentro do nosso cérebro, o pensamento é um impulso elétrico, e como todo impulso elétrico, emite vibração. Só que aí é energia eletromagnética. Então, a gente consegue captar as ondas do pensamento, o pensamento das outras pessoas, encarnados e desencarnados. E tem pessoas que têm mais sensibilidade para conseguir captar as coisas que estão no ar. E, além disso, os pensamentos também têm forma. Quando a gente tem um pensamento muito forte, eles constroem uma forma, eles plasmam uma forma física no plano espiritual e que nos acompanham. Então, pensamento não é algo que fica escondido dentro da gente. Sentimento é uma forma de pensamento que não tem forma. É um pensamento que não tem forma definida. Por exemplo, se eu penso alguma coisa quadrado, a gente imediatamente imagina a forma quadrado. O sentimento, eu penso amor, eu não consigo dar uma forma definida para o amor, mas é sim uma forma de pensamento, é um impulso elétrico que a gente emana dentro de nós. Se elevados, os bons espíritos estimularão o indivíduo para o bem. Se atrasados, insuflarão sentimentos inferiores que podem conduzir a processos obsessivos, às vezes de grande complexidade. Em suma, acrescenta um benfeitor espiritual. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes metais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo ao nosso propósito de trabalho e realização. Tá? Por que que quando eu falo assim, aqui no final do vídeo, eu falo, gente, vamos criar uma imensa corrente do bem, vamos compartilhar conteúdo que edifica, que eleva, vamos mostrar para o YouTube que esse conteúdo vale a pena, porque tem muita coisa errada acontecendo, mas também tem muita gente boa, muita gente procurando ser melhor, muita gente procurando se espiritualizar, procurando fazer o bem também de forma prática, porque a gente vai se afinizar com aquilo que a gente procura. Então, se a gente olhar só para os problemas que estão acontecendo no mundo, a gente vai atrair para nós a sintonia com os problemas, mas se a gente se afinizar com a solução, com as coisas boas que já estão acontecendo, nós iremos ser atraídos para as coisas boas, para as soluções. Então, é uma questão de escolha. E aqui está falando, o nosso pensamento direciona para onde que a gente vai. Então, a gente fazer bom uso da nossa vontade do que nós vamos nos alimentar mentalmente para saber quais vão ser as companhias que vão estar perto da gente também, né? A partir da percepção do pensamento dos encarnados, os espíritos sugerem ideias que, se acatadas, podem alterar-lhes o curso da existência. Nossa, assim, é muita coisa para a gente assimilar. Não é só estão passeando do nosso lado, eles podem determinar o rumo da nossa existência, tanto para o bem quanto para o mal.
É a sintonia mental que se intensifica enquanto perdura, como consta de O Livro dos Espíritos. A primeira vez que eu vi essa frase, eu entrei em choque, custei assimilar. Mas é bom a gente ter consciência disso. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos? Hum, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Está no Livro dos Espíritos, questão 459. Já imaginaram? Os espíritos dirigem a nossa vida. Por isso que eu falo que mediunidade é uma questão de saúde pública. Eles dirigem a nossa vida. A gente não tem condição de saber até onde eles nos influenciam. Porque a maior parte de nós, a mediunidade mais latente que existe, é a intuição. A gente é intuído o tempo inteiro. E a gente acaba achando que o pensamento é nosso. Algumas vezes dá para saber que o pensamento não é nosso, mas eles nos intuem o tempo inteiro. Em que pese os espíritos diuturnamente inspirarem ideias, o indivíduo é livre para aceitá-las ou não. Como na maioria das vezes as ideias transmitidas vão ao encontro das do encarnado, este as acolhe com naturalidade, sem crítica ou oposição. Esta possibilidade de contínua comunicação telepática entre encarnados e desencarnados decorre da mediunidade latente e comum a todas as pessoas. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem que sejam médios todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Está no Livro dos Espíritos, questão 495. Em um futuro breve, todos nós teremos essa consciência de que todos somos médiums. Ivone do Amaral Pereira, na obra Devassando o Invisível, desenvolve importante estudo sobre a mediunidade e as ações dos espíritos no plano físico. Dentre outros, a notável missionária relata que médiuns dedicados são conduzidos por seus amigos espirituais a elevadas regiões do mundo espiritual e são preparados para tarefas que deverão realizar. Ao acordarem, sem se lembrarem claramente do ocorrido, agem sob benéfica sugestão hipnótica, sendo que as instruções positivas recebidas lhe retornam à consciência sob forma de intuição. Por exemplo, no momento da oratória, da redação de textos elevados ou na tomada de decisões que beneficiarão a muitos. Às vezes, tais lembranças podem eclodir dias após o contato do médium com seu anjo guardião ou mentor, ou outro benfeitor espiritual. No entanto, se o médium não se eleva no trabalho do bem ou se nega, ou mesmo desconhece sua faculdade, pode emergir-lhe pensamentos e comportamentos desequilibrados, alimentados por entidades obsessoras, que ele submeteu à hipnose negativa. Então, a gente pode ser influenciado tanto para o bem quanto para o mal. Na hora que a gente está dormindo, a nossa alma emancipa. A gente vai em contato com aqueles que a gente tem mais afinidade. Existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural. O médium, ignorante das próprias faculdades e que, no caso em geral, não será espírita, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo as ordens de seu magnetizador. Ao despertar, reproduz mais tarde, em ações de sua vida prática, as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-la até mesmo ao crime e ao suicídio. Está na página, esse trecho é da Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, capítulo 8, item 3, página 163. Já imaginou? A gente está dormindo, vem uma sugestão hipnótica que nos induz ao crime, ao suicídio. Olha como é que a influência dos espíritos é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Quando a gente está perto de espírito de luz, é maravilhoso, mas a maior parte das pessoas aqui na Terra são acompanhadas por espíritos com menos luz. Por quê? Porque a gente tem muita sombra. Então, se a gente não tem coragem de olhar para as nossas sombras e iluminá-las, os espíritos enxergam claramente e vão usar isso contra nós. Ivone alerta quanto ao valor da oração e da vigilância, em especial antes do sono corporal, que protegerá o médium de assédios perturbadores. Como a morte não encerra a existência do ser, após os momentos que se sucedem à desencarnação, é a natural perturbação do período pós-desencarnatório ser superada. O espírito retorna à sua antiga personalidade, voltando a atenção para temas que lhe foram objetos de interesse
e de preocupação. Buscará os ambientes de sua predileção e as companhias que compartilham seus gostos. Os espíritos que já compreendem o valor do progresso, do perdão, do trabalho, da caridade, seguirão na ascese que os conduzirá a planos elevados de vida. Os que mantiverem o foco nos desejos materiais, na vingança, no egoísmo, no apego, nos ciúmes, no vício, encontram acolhida junto a encarnados da mesma tendência, passando ambos a alimentarem-se de fluidos deletérios, corruptores dos sentidos. Olha a importância da gente fazer reforma íntima. Assim, devemos estar atentos à influência espiritual negativa que pode conduzir inúmeras pessoas a quedas morais quando, invigilantemente, se deixarem guiar por pensamentos perniciosos. 2. Fenômenos mediúnicos. Essa questão da sintonia mental, ela é seríssima. A gente tem que olhar isso com um olhar necessário, um olhar mais abrangente, assim, de autorresponsabilidade. O que eu posso fazer para melhorar? Para não ter essas companhias do meu lado, para ter boas companhias, para ser bem intuído. Porque a gente é intuído o tempo inteiro. 2. Fenômenos mediúnicos. A atuação dos espíritos no plano material não se limita às interferências psíquicas. Pode ser tangível, como nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, aparições, transporte de objeto, materializações, curas espirituais, etc. E nos de efeitos intelectuais, entre outros, psicofonia, psicografia, vidências, pinturas mediúnicas. Em O Livro dos Médiuns, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano material, afirmando que o perispírito exerce papel fundamental na ocorrência dos fenômenos mediúnicos. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria. Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada dessa maneira, facilmente se concebe a ação dos espíritos sobre a matéria. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, item 58. Os movimentos de suspensão de objetos, ruídos e outros fenômenos mediúnicos de natureza física ocorrem pela ação dos espíritos que combinam, segundo a vontade deles, o fluido universal com o fluido que é liberado pelo médium. Essa manipulação se dá pela ação do pensamento, que dá impulso ou modifica a natureza dos fluidos. Os espíritos que se dedicam à produção dos fenômenos mencionados são sempre de ordem inferior, ainda sujeitos à influência da matéria, segundo o Livro dos Médiuns. Questão 11. Os espíritos superiores não se ocupam desse tipo de evento, mas se for necessário atuarem diretamente sobre a matéria, se utilizarão daqueles espíritos aptos a tal atividade, que colaborarão de bom grado. Quanto aos fenômenos de efeito intelectuais, afirma Allan Kardec, para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Qualquer espírito pode se manifestar intelectualmente, não precisa ser um sábio. As manifestações mediúnicas inteligentes apresentam enorme variedade de tipos e subtipos, estudados em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulos 3 e 4, e capítulos 10 ao 17, especificamente. A ocorrência de tais manifestações exige um certo grau de elaboração mental, e o médium funciona como um intérprete, esclarecem os espíritos orientadores. O espírito do médium é um intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Questão 6, capítulo 19, item 223, questão 6. 3. Fenômenos da natureza. Eles atuam na natureza também. A ação dos espíritos no plano físico se estende além da mediunidade. Consta em O Livro dos Espíritos, sugerimos a leitura das questões 536 a 540, que comprime os desígnios de Deus, incontáveis entidades esclarecidas se associam a espíritos de diferentes graus evolutivos
para garantirem a harmonia e o equilíbrio das forças que regem o planeta. Percebe-se, então, que os eventos geológicos catalogados como naturais, ou seja, não provocados pela ação lesiva do homem, são acompanhados de perto por espíritos benfeitores, a fim de que as transformações intrínsecas e reações dos elementos materiais da natureza não coloquem em risco a vida planetária. André Luiz registra elucidativo comentário do orientador espiritual Aniceto no livro Os Mensageiros a propósito da ação dos espíritos da natureza. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda a parte. Capítulo 41, esse texto. Considerada a natureza como fonte primária da vida, ela deve merecer toda atenção, respeito e preservação. Não se deve inferir, contudo, que a ação dos espíritos na natureza esteja relacionada aos conceitos da mitologia que pregavam a existência de deuses encarregados das chuvas, dos ventos, da colheita, etc. Ou que tais espíritos constituam uma categoria à parte na obra da criação. Na verdade, são espíritos que, comprometidos com este gênero de atividade humana, já renasceram anteriormente e voltarão, por certo, a reencarnar na Terra, em missão ou em trabalho corriqueiro. Verifica-se dessa forma que a participação dos espíritos no plano material é efetiva e preponderante, tendo em vista o progresso do homem. Todavia, a ação espiritual está necessariamente vinculada aos processos de sintonia estabelecidos entre desencarnados e encarnados. Cabe, pois, a cada um observar e escolher o tipo de companhia espiritual que deseja. Os bons espíritos se fazem presentes na vida cotidiana de todos nós, embora nem sempre os encarnados lhe acolham as sugestões elevadas. Segundo o codificador, seria esse o motivo da maioria das ocorrências infelizes que o ser humano sofre. Pois é, aí a gente fala, né? Os espíritos nos regem, então a gente tem que fazer esse trabalho de reforma íntima. Mediunidade é uma questão de saúde pública, deveria ser estudado com mais afinco. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Hospital Psiquiátrico André Luiz, que faz o tratamento físico com as pessoas com doença mental, mas também o tratamento espiritual. Porque muitas das vezes o que nos acomete são coisas espirituais, não tem causa no corpo físico. E é necessário a gente ter esse olhar de carinho. E nós que estudamos a doutrina espírita, que estudamos a mediunidade, a gente tem uma responsabilidade de levar isso para as pessoas. Porque tem muita gente que sofre por causa disso. A gente tem a condição, esclarecendo, estudando, esclarecendo, a gente tem condição de fazer da vida das pessoas um pouquinho melhor. Então, que a gente olhe para esse olhar da mediunidade com a seriedade que o assunto exige, que não é só uma questão de definir religião, é uma questão que interfere na nossa vida cotidiana, que nos leva a fazer ações que mudam completamente o rumo da nossa vida. Então, que a gente tenha esse olhar de sabedoria, de curiosidade, de entendimento e de humildade com os espíritos, sabendo que eles enxergam em nós aquilo que nem nós mesmos somos capazes de admitir para nós. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem. Vamos criar uma imensa corrente do bem. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas. Quem sabe não pode ser a ajuda que alguém está precisando, a informação para resolver o problema delas. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus.